Você já parou para pensar que Jesus orou especificamente por você? Por que a unidade da igreja é tão importante para Jesus? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos que tem o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje é a lição 11. A intercessão de Jesus pelos discípulos. O texto áureo diz assim: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João, capítulo 17, versículo 3. A verdade prática nos diz assim: a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. A leitura bíblica em classe se encontra Evangelho escrito por João, capítulo 17, do versículo 1 ao 3, versículo 11 ao 17. Objetivos da lição: meditar sobre a oração de Jesus pela sua glorificação, que se refere à sua missão redentora. Examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados e mostrar a oração por aqueles que futuramente creiam, evidenciando sua perspectiva eterna e inclusiva sobre o reino de Deus. A introdução na revista nos diz assim: na presente lição, iremos explorar João 17. Este capítulo descreve a oração mais significativa que o nosso Senhor fez em benefício de si mesmo, ou seja, a sua glorificação, bem como a dos seus discípulos e dos cristãos que viriam a crer num futuro próximo. A oração sacerdotal de Jesus é uma importante lição sobre a unidade do povo de Deus no seu reino e o propósito de promover o Evangelho de Jesus no mundo. Essa oração não é apenas uma intercessão pontual, mas um vislumbre do coração de Jesus revelando seu papel como sumo sacerdote, sua preocupação com a glória de Deus e seu amor incondicional pela humanidade. Então, João 17 é um dos capítulos mais ricos espiritualmente do Novo Testamento, pois nos permite ouvir o próprio Cristo em íntima comunhão com o Pai às vésperas de sua crucificação. A palavra-chave é intercessão. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer a você que tem se inscrito, tem deixado comentário e não esqueça sempre de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com uma pessoa que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da palavra de Deus e sempre lembrando que o slide da lição que está aparecendo aqui ao lado estará aqui embaixo na descrição de vídeo para que você possa baixá-lo e usá-lo em sala de aula, ok, professor? Então vamos lá. Tópico 1: a oração de Jesus e sua glorificação. Subtópico 1: a oração de Jesus. Entre todas as orações do Senhor documentadas nos evangelhos, é indiscutível que foi João quem relatou possivelmente a mais elevada oração de Jesus. No início de João 17:1 está escrito: Jesus falou essas coisas. Essa frase remete ao discurso do Senhor sobre a vinda do Espírito como consolador, conforme estudado anteriormente. Certamente o local onde o Senhor se encontrava era o mesmo em que partilhou a última ceia com seus discípulos. Em relação à oração de Jesus, no capítulo 17, os estudiosos costumam se referir a ela como a oração intercessora, a oração sacerdotal de Jesus ou a oração da consagração. Nosso Senhor apresentou essa oração em pelo menos 3 partes. Ele orou por si mesmo, intercedeu pelos seus discípulos e também fez uma oração pela igreja futura.
João 17 é geralmente referido como a grande oração intercessória ou a oração sacerdotal de Jesus. Não era incomum que os discursos de despedida incluíssem orações de encerramento, mas essa oração é vista por muitos como o discurso de despedida de Jesus. Possivelmente toda a obra de Jesus, mesmo o que mais tarde foi completado na cruz, foi incluída nessa oração de intercessão. Essa oração aconteceu no mesmo ambiente onde ele celebrou a última ceia. E, em primeiro lugar, a oração de Jesus em João 17 revela a profunda unidade entre ele e o Pai. Ele começa levantando os olhos para o céu, dizendo: Pai, chegou a hora, glorifica teu filho para que o filho te glorifique. Levantar os olhos para o céu era uma postura tradicional de oração. Esta frase de abertura resume a glorificação mútua entre pai e filho. O desejo de glorificação de Jesus não é egoísta, mas visa revelar a glória do Pai. Isso nos ensina que nossas vidas também devem ser orientadas para glorificar a Deus em tudo que fazemos. A unidade e a glorificação mútua entre Pai e o Filho servem de modelo para o nosso relacionamento com Deus, enfatizando a importância de viver uma vida que reflita sua glória. A cruz está ligada à glória inúmeras vezes neste evangelho. A conclusão desta missão apresentaria o dom da vida eterna a toda a carne e glória do Pai e do Filho. Ele apresenta sua missão ao Pai, pedindo que sua glória seja restaurada como antes da fundação do mundo. Essa parte revela a íntima comunhão entre Filho e o Pai e o cumprimento da obra redentora que ele veio realizar. Subtópico 2. A oração de Jesus pela sua glorificação. Na oração de Jesus pedindo por sua glorificação havia um significado espiritual mais profundo, que não se tratava de um ato egoísta. Como já abordamos, ele estava plenamente ciente de seu ministério e, portanto, da finalidade de sua missão na terra. Assim, em sua conversa direta com o Pai, Jesus declara que é chegada a hora, referindo-se ao momento em que o Pai o glorificaria por meio do seu sacrifício redentor no Calvário. Nosso Senhor expressa: glorifica a teu Pai, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Que tipo de glorificação seria essa? Mediante a sua morte, o mundo o conheceria e a vida eterna seria oferecida a todos que o aceitassem como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa torná-lo conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. Na primeira parte da oração de Jesus, em João 17, ele pede para que o Pai o glorifique. Esse pedido, longe de ser um ato egoísta, carrega um profundo significado espiritual. Jesus sabia exatamente por que havia vindo ao mundo e compreendia que sua glorificação passaria pelo caminho da cruz. A hora havia chegado, o momento em que ele completaria a obra de redenção através do sacrifício no Calvário. A glorificação mencionada por Jesus não se refere apenas à sua exaltação após a ressurreição, mas ao processo completo da cruz, morte, ressurreição e ascensão. Esse era o meio pelo qual o Pai seria revelado ao mundo e, ao mesmo tempo, glorificado por meio da obediência e entrega do Filho. Jesus afirma ainda: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Sua missão era revelar o Pai ao mundo e tornar possível a vida eterna, que ele define como conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem ele enviou. Aqui, glorificar significa tornar conhecido, e por meio da sua morte, ressurreição e vitória sobre o pecado, Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, o Salvador do mundo. A oração de Jesus nos convida a refletir como temos glorificado a Deus com nossa vida. Assim como Cristo viveu para cumprir a vontade do Pai, nós também somos chamados a fazer dele conhecido por meio de nossas ações, palavras e testemunho. Subtópico 3. A mesma glória com o Pai.
No versículo 5 está escrito: E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Essa referência à glória se relaciona à divindade do nosso Senhor como Verbo divino antes da sua encarnação. Na realidade, o que Jesus solicita é a glorificação mútua entre Filho e o Pai. Somente nosso Senhor, o Filho de Deus, poderia fazer tal pedido por essa glorificação, uma honra que ele possuía antes que o mundo existisse. Essa declaração evidencia a divindade de Jesus ao revelá-lo como um com o Pai. Assim, com base nessa igualdade com o Pai, o pecador que confessa e se arrepende de seus pecados recebe a vida eterna e conhece, pela fé, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa afirmação revela uma realidade profunda e eterna. Jesus é o Verbo eterno de Deus, que existia antes da criação e compartilhava da mesma glória com o Pai desde a eternidade. Aqui ele não está pedindo uma nova honra, mas sim a restauração plena da glória divina que voluntariamente deixou de manifestar ao se encarnar. Essa glória mencionada por Cristo não é apenas majestade celestial, mas a expressão da unidade essencial entre o Pai e o Filho. É uma clara afirmação de sua divindade e igualdade com Deus, ecoando a verdade de que ele é um com o Pai. Somente Jesus, como Filho eterno, poderia fazer esse pedido com legitimidade. Nenhum ser criado tem acesso direto a tal glória. Trata-se de uma glória divina anterior ao tempo, ao espaço, à existência do mundo. Ao pedir essa glorificação, Jesus aponta para a conclusão de sua missão redentora e o retorno à comunhão plena na eternidade com o Pai. E é com base nessa glória, nessa perfeita unidade entre Pai e Filho, que a salvação nos é oferecida. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Essa declaração de Jesus nos leva a adorar com reverência aquele que, sendo Deus, se humilhou para nos salvar e também nos consola. O Salvador que intercede por nós junto ao Pai é o mesmo que possui eterna glória. Ele é digno de toda confiança, honra e adoração. A sinopse do tópico primeiro nos diz assim: a oração de Jesus demonstra o seu desejo em glorificar o Pai e reafirmar a glória que compartilha com ele desde toda a eternidade. Tópico 2, a oração de Jesus pelos discípulos. Subtópico 1, intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teu e tu os deste e guardaram a tua palavra. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. É uma oração de quem está prestes a concluir seu ministério terreno e que olha para seus discípulos como fruto direto de sua dedicação. Eles não eram apenas seguidores, eram homens escolhidos pelo Pai e entregues ao Filho. Ao interceder por eles, Jesus revela verdades profundas com aplicações práticas para nós hoje. Somos resposta de oração de Jesus. Jesus orou por seus discípulos e essa oração continua se estendendo àqueles que creem nele. Isso significa que você e eu não estamos sozinhos, somos sustentados pela intercessão do próprio Cristo. Quando enfrentar oposição ou desânimo, lembre-se,
Jesus orou por você e ora por você. Isso é fonte de segurança e consolo. A proteção de Deus não é isolamento, mas capacitação. Jesus não pediu para que os discípulos fossem retirados do mundo, mas guardados no mundo. Eles enfrentariam lutas, mas contariam com a proteção divina enquanto cumprissem sua missão. A vida cristã não é isenta de tribulações, mas Deus nos guarda e nos fortalece para sermos fiéis onde estamos. Fidelidade à palavra é a marca do verdadeiro discípulo. Jesus reconhece: guardaram a tua palavra. Os discípulos falharam em vários momentos, mas foram fiéis ao que receberam, crendo e permanecendo na verdade. A verdadeira medida de nosso discipulado é a obediência contínua à palavra de Deus. Mesmo em tempos difíceis, Deus confia a sua obra a pessoas comuns, mas comprometidas. Jesus investiu quase 4 anos em homens simples, pecadores, cobradores de impostos, e os preparou para continuar a missão. Eles não eram perfeitos, mas estavam prontos e dispostos. Deus ainda chama pessoas comuns para realizar obra extraordinária, e que ele procura é coração disposto à vida rendida. Ao interceder por seus discípulos, Jesus revela que cada um deles era um tesouro confiado pelo Pai. Se o Senhor investiu tempo, amor e ensino na vida deles, quanto mais não cuidará de nós hoje. Subtópico 2. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Mesmo que em muitos momentos os discípulos tenham demonstrado dificuldade em compreender plenamente os ensinamentos de Jesus, o Senhor reconheceu que eles guardaram a palavra. Isso não significa uma compreensão teológica completa ainda, mas sim uma atitude de fé, obediência e disposição para aprender. Após a ressurreição, e especialmente no dia de Pentecostes, o Espírito Santo reavivou tudo que Jesus lhes haviam ensinado. No sermão de Pedro, por exemplo, vemos como a palavra ganhou clareza, poder e profundidade nos discípulos, permitindo que eles testemunhassem com convicção, autoridade. Guardar a palavra é mais do que entender, é confiar e obedecer. Os discípulos nem sempre compreendiam tudo, mas decidiram permanecer com Jesus. Essa decisão de fé os manteve firmes até que o Espírito Santo trouxesse plena revelação. Você não precisa entender tudo para obedecer. Deus honra corações que confiam mesmo sem ver tudo claramente. O Espírito Santo nos ajuda a lembrar e a aplicar a palavra. A presença do Espírito em nós não apenas consola, mas nos capacita a lembrar, a entender e viver o que Cristo ensinou. Ore pedindo que o Espírito Santo ilumine as Escrituras para você. Ele é o mestre que guia a verdade. Viver a palavra dá autoridade ao nosso testemunho. Jesus disse que os discípulos guardaram a palavra e isso deu credibilidade à missão que eles cumpririam. O mundo escuta, mas quem vive o que prega. Um tema central na oração de Jesus é a santificação e a proteção de seus seguidores. Ele ora: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A santificação é o processo de ser santificado, separado para os propósitos de Deus. Jesus enfatiza que essa santificação ocorre por meio da verdade da palavra de Deus. Isso nos ensina o papel crítico que a Escritura desempenha em nosso crescimento espiritual e santificação. Mergulhar na palavra de Deus nos transforma, alinhando nossos pensamentos, atitudes e ações
com a sua vontade. O Evangelho se torna visível quando o colocamos em prática. A obediência é a linguagem mais poderosa do discipulado. A vida dos discípulos nos ensina que receber a palavra é mais do que ouvi-la, é acolhê-la com fé e vivê-la com compromisso. Quando guardamos a palavra de Deus em nosso coração, ela nos transforma e nos torna instrumentos vivos do reino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Subtópico 3. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: deles a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado ou à humanidade. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho sob a influência do príncipe deste mundo. Aqui o termo mundo não se refere ao planeta físico nem à humanidade em geral, mas sim a um sistema espiritual oposto a Deus, controlado por Satanás, o príncipe deste mundo. Trata-se de um ambiente de valores, pensamentos e práticas que rejeitam a verdade de Deus e promovem a rebelião, orgulho e corrupção. Com amor e zelo, Jesus pede ao Pai que proteja, santifique e una os discípulos. Ele sabe que eles permanecerão no mundo e enfrentarão oposição. Por isso, ora por sua fidelidade, alegria e santificação pela verdade. Jesus afirma que, ao transmitir a palavra de Deus aos seus discípulos, eles foram automaticamente rejeitados por esse sistema. A palavra santifica, separa e transforma, e por isso cria um contraste entre os seguidores de Cristo e ao mundo ao redor. A palavra de Deus nos separa do sistema do mundo. Jesus disse: dê-lhes a tua palavra. E isso mudou radicalmente a identidade dos discípulos. Eles passaram a viver sob os valores do reino de Deus, o que os tornou incompatíveis com o sistema corrompido do mundo. Quanto mais enraizados estivermos na palavra, mais seremos transformados e menos conformados com esse século. O ódio do mundo é prova da nossa fidelidade. O mundo odiou os discípulos porque eles passaram a pertencer a outra realidade espiritual. O mesmo acontecerá conosco. A fidelidade a Cristo naturalmente gera resistência do sistema que nega a verdade. Não estranhe a oposição quando você decidir viver de forma íntegra. Ser rejeitado pelo mundo é um sinal de que você está alinhado com Cristo. Jesus intercede para que sejamos guardados, não isolados. Cristo não pediu que seus discípulos fossem tirados do mundo, mas guardados do mal, preservados espiritualmente enquanto vivem como luzes em meio às trevas. Nosso chamado não é fugir do mundo, mas viver nele como testemunhas, protegidos pelo Pai, fortalecido pela palavra e guiado pelo Espírito. A oração de Jesus por proteção revela que pertencer a Ele nos torna estranhos ao sistema deste mundo. No entanto, Ele nos garante que não estamos sozinhos, somos protegidos, capacitados e enviados com propósito. A palavra nos diz: maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Além disso, Jesus ora por nossa proteção contra o maligno. Isso nos lembra da batalha espiritual em que estamos e da necessidade da proteção. A força de Deus para superar os desafios, tentações que enfrentamos. A sinopse do tópico 2 diz assim: Jesus pediu a proteção para os seus discípulos que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Tópico 3. A oração de Jesus pelos que viriam a crer. Subtópico 1. Oração pela unidade da igreja. Nessa terceira parte de sua súplica, Jesus pediu pela unidade da igreja.
Mais do que uma unidade de natureza eclesiástica ou orgânica, Jesus intercedeu pela harmonia espiritual do seu povo. Nosso Senhor ansiava por uma união genuína, tal como a que existe entre ele e o Pai. Essa foi a súplica do nosso Senhor, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Aqui na terceira parte da sua oração, Jesus se volta profeticamente para o futuro da fé cristã. Ele intercede por todos quantos vierem a crer, por meio da mensagem dos discípulos, ou seja, por nós cristãos de todas as gerações e eras. Jesus não orou por uma união institucional, política ou apenas denominacional. Ele pediu por uma unidade espiritual autêntica, modelada pela perfeita comunhão entre ele e o Pai. Trata-se de uma união marcada por amor, propósito comum e verdade. A unidade da igreja é uma prioridade do coração de Jesus. Em sua última oração, antes da cruz, Jesus não orou por poder, fama ou crescimento visível, ele orou por unidade. Isso mostra que a comunhão entre os crentes não é opcional, mas essencial ao plano de Deus. Devemos valorizar relacionamentos reconciliados e cultivar a paz entre os irmãos como resposta direta à oração de Cristo. A unidade da igreja reflete a natureza de Deus. Jesus comparou a unidade dos crentes à sua comunhão com o Pai, uma ligação íntima, sem egoísmo ou divisão. Isso revela que a igreja deve expressar a Trindade em sua convivência. A maneira como tratamos uns aos outros é o reflexo da nossa compreensão de Deus. A unidade começa com humildade, perdão e amor sincero. A unidade é um testemunho poderoso ao mundo. Jesus acrescenta que, por meio dessa unidade, o mundo crerá que o Pai o enviou. Ou seja, a comunhão entre os cristãos é uma evidência visível do Evangelho. Nossa comunhão fala mais alto do que nossos discursos. O amor e a unidade entre os crentes atraem os corações ao Salvador. Jesus orou por nós antes mesmo de nascermos. E o que ele pediu? Que sejamos um só povo unidos no amor, na verdade e no propósito do reino. Quando vivemos nessa unidade, respondemos à oração do nosso Mestre e honramos sua missão no mundo. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Subtópico 2. Propósito da unidade. O propósito da unidade espiritual da igreja, conforme a intercessão do nosso Senhor, é a que o mundo creia que tu me enviaste. Assim, a igreja revela essa unidade espiritual com Cristo por pelo menos 4 motivos. 1. União essencial dos salvos como membros do corpo de Cristo. 2. União essencial dos salvos promovida pelo conhecimento crescente sobre Jesus Cristo. 3. União essencial dos salvos no desenvolvimento do fruto do Espírito. E 4. União essencial dos salvos manifestada na glória dos filhos de Deus e detetores da vida eterna. Jesus, em sua oração intercessora, deixou claro o propósito da unidade espiritual da igreja. A unidade cristã não é apenas uma questão de conveniência harmoniosa ou de esforço humano por paz. Ela possui uma finalidade evangelística e reveladora: mostrar ao mundo que Jesus é o enviado do Pai. Isso significa que a comunhão entre os crentes serve como uma evidência visível do evangelho. São 4 que foi citado essas expressões da unidade. Unidade como corpo de Cristo. Todos os salvos formam um só corpo espiritual, onde cada um tem sua função. A diversidade de dons e ministério não anula a unidade, ao contrário, a fortalece. Quando servimos uns aos outros com nossos dons, demonstramos ao mundo que somos partes vivas de um corpo, ligados por um mesmo espírito. Unidade através do crescimento no conhecimento de Cristo. A unidade também cresce à medida que os crentes amadurecem espiritualmente. Conhecer mais a Cristo nos aproxima um dos outros, pois passamos a enxergar com os olhos do Senhor.
Estude, medite na palavra. Ele é o solo onde a verdadeira unidade espiritual floresce. Unidade no desenvolvimento do fruto do Espírito, o caráter de Cristo desenvolvido em cada cristão pelo Espírito Santo. Gera relacionamentos saudáveis, firmados em amor e domínio próprio. Unidade não acontece sem transformação interior. Permita que o Espírito molde seu coração. O fruto visível dessa transformação será comunhão autêntica. Unidade revelada na glória e na vida eterna. A unidade espiritual do salvo será plenamente manifesta na glória futura, quando todos estiverem plenamente conformados à imagem de Cristo. Contudo, essa glória já pode ser experimentada espiritualmente aqui e agora, como sinal do reino presente. Viva com os olhos na eternidade. A glória de Deus nos une mais do que qualquer estrutura terrena. A unidade da igreja é um testemunho visível do Evangelho, uma obra do Espírito e uma resposta direta à oração de Jesus. Ao vivermos unidos, mostramos ao mundo quem é Jesus, revelamos a glória do Pai, confirmamos que somos eternamente dele. Subtópico 3. Oração por encorajamento à unidade. Em João 17, versículo 21 e 22, o Nosso Senhor roga para que os discípulos sejam incentivados a manter a unidade com Ele. A crença em Cristo como o único e suficiente Salvador é a principal razão da unidade cristã, de modo que os discípulos sejam encorajados a promover esse testemunho no mundo. Assim, sem essa unidade de fé, o testemunho perde completamente a sua credibilidade. Na reta final de sua oração sacerdotal, Jesus intercede para que os discípulos sejam fortalecidos e encorajados a permanecer em unidade com ele e entre si. A unidade entre os cristãos não é algo automático. Ela exige encorajamento, renúncia e propósito. Jesus orou para que essa unidade fosse um testemunho vivo de que ele é o Salvador enviado pelo Pai. Isso mostra que o maior impulso para permanecermos unidos é a nossa fé comum em Cristo. Unidade é um testemunho poderoso. Jesus não orou para que os discípulos parecessem unidos, mas que fossem unidos, verdadeiramente ligados em amor e verdade. A unidade da igreja é o reflexo mais visível da presença de Cristo entre os homens. A melhor forma de evangelizar o mundo é através de uma igreja que vive em harmonia e cooperação, mesmo com diferenças secundárias. Sem unidade, o testemunho perde credibilidade. Olha, como isso é sério. Cristo afirma que o mundo crerá em sua missão quando os crentes forem um. Isso quer dizer que divisões internas, disputas e falta de perdão minam o impacto da mensagem do Evangelho. O desânimo, o individualismo espiritual devem ser combatidos com a consciência de que a unidade fortalece o testemunho e glorifica a Deus. A fé em Cristo é o elo central da unidade. Jesus é o centro e a base do motivo da nossa comunhão. A verdadeira unidade cristã não é apenas social ou organizacional, mas é espiritual, fundamentada na fé comum em Jesus como o único e suficiente Salvador. O que nos une é maior do que nos separa. Em tempos de crise ou conflito, lembre-se da cruz. É ali que toda a unidade começa e se sustenta. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: Jesus fez uma oração pela unidade da igreja, promovendo a comunhão entre aqueles que viriam a crer. A conclusão na revista nos diz assim: é extraordinário perceber que a oração sacerdotal de Jesus Cristo continua a ressoar nos dias atuais. Fazemos parte do corpo de Cristo e esse privilégio deve manter-nos cientes da nossa função no reino de Deus. Por isso, temos a responsabilidade de nos apresentar entusiasmados para testemunhar com coragem o Evangelho, revelando a obra que o Senhor Jesus realizou no Calvário.
Então, a oração sacerdotal de Jesus, registrada em João 17, é um profundo retrato do seu amor, missão e visão para a igreja. Ele intercedeu por proteção e santificação, unidade e glorificação, não apenas por seus discípulos imediatos, mas para todos que creriam nele ao longo da história. A unidade entre os cristãos é um testemunho poderoso do Evangelho. Estamos incluídos nos planos eternos de Deus e somos chamados a viver em comunhão com Cristo e uns com os outros. Que possamos viver de maneira digna dessa oração, mantendo a fé, promovendo a paz e permanecendo firmes na verdade. Afinal, se Jesus orou por nós, é porque ele acredita na transformação que seu amor pode realizar em nossas vidas. Deus abençoe você, a sua casa, seus projetos, sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.